Aleluia. Meus amados irmãos, assim como nós já declaramos aqui, nós precisamos aprender a viver pela fé. A palavra do Senhor declara: o meu justo viverá pela fé. E esse é o tipo de vida que eu e você devemos desenvolver. Uma vida que é vivida por fé. Você pode dizer amém? A Bíblia nos ensina que tudo que existe no mundo natural, ele é proveniente do mundo espiritual. Antes das coisas vierem a existir nesse plano natural, elas já existiam num plano espiritual. E isso significa dizer que o mundo espiritual, ele é mais real do que você possa imaginar. Ele é mais real, inclusive, do que esse mundo natural, porque ele já preexistia antes do mundo natural. No plano natural, nós vamos lidar com as circunstâncias da vida. Circunstâncias que, por vezes, elas não nos serão favoráveis. Circunstâncias que serão adversas. Circunstâncias que virão contra nós. Circunstâncias que nos farão chorar, que nos farão entristecer. Circunstâncias que muitas vezes vão querer nos parar, nos impedir de prosseguir. Mas quando nós olhamos para o plano espiritual, nós encontramos a vitória de Cristo sobre a morte. Você pode dizer amém? Nós encontramos a ressurreição, nós encontramos a ascensão do Senhor, nós encontramos aquilo que a palavra declara aqui, aquele que venceu, amém? E é por isso que nós somos chamados a viver por fé. Nós somos chamados a nos mover, não a partir daquilo que é natural, mas a partir daquilo que é espiritual. Nós somos chamados a nos movimentarmos pela fé. A fé, portanto, ele é um fator crucial para o sucesso da sua vida. Se você está me entendendo, diga amém. Amém. Se você de fato deseja ser bem-sucedido na sua vida, você precisa aprender a viver por fé. Ainda que nós vivamos uma realidade que é natural, no plano físico, daquilo que vemos, daquilo que tocamos, daquilo que nos afeta, mas nós precisamos aprender a viver por aquilo que é espiritual. E isso vai muito mais além do que entender que existe uma realidade espiritual, mas é preciso aprender a viver por ela. E nós vemos essa realidade na vida de um homem a qual a palavra o chama de o pai da fé, Abraão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Eu quero ler o verso 1. Gênesis capítulo 15, o verso 1, a palavra do Senhor diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Aleluia, aleluia. Nessa visão, Deus mostra a Abrão e a nós que as realidades espirituais, elas precisam suplantar as realidades que são naturais. Entenda, nós não queremos negar realidades,
Nós não somos negacionistas, não, esse não é o caso, esse não é o ponto. Mas o que eu quero que você entenda é que existe uma realidade que ela é espiritual e que ela é superior àquela que é natural, e é por essa realidade que nós precisamos viver a nossa vida. Perceba que as primeiras palavras de Deus a Abraão foi: não temas. Porque como nós estamos temendo, nós temos medo, nós temos anseios, nós temos insegurança, nós temos receios. E a palavra do Senhor a Abraão foi: não tenha medo, não temas. É preciso que você volte os seus olhos a mim, e então não temas, assim diz o Senhor. E essa palavra nos faz entender que a fé e o medo, eles não podem coexistir. Entenda, ou você tem fé, ou você tem medo. Ou você tem medo, ou você tem fé. Porque o medo é uma realidade que nos alcança no plano natural, e a fé é uma realidade que nos invade a partir de uma realidade que é espiritual, e uma não pode suportar a outra. E essa é a palavra do Senhor a Abraão. Então olha, a dúvida, o medo, a incredulidade podem impedir com que realidades espirituais se manifestem ou se estabeleçam sobre realidades naturais. Eu não sei se você já se pegou pensando, eu muitas vezes me vejo assim: Senhor, por que o Senhor não faz outra vez? Porque aquelas realidades que nós ouvimos na tua palavra, nós não as vemos acontecer com naturalidade no nosso meio. E o fato é que muitas vezes nós não vemos tais realidades porque o medo nos impede de vivê-las. E é exatamente por isso que o Senhor se levanta a Abraão e diz: não temas, não tenha medo. Se você está me entendendo, diga amém. Jesus sabia dessa realidade, e muitas vezes ele precisava tirar as pessoas das cidades incrédulas. Muitas vezes Jesus precisava tirar as pessoas de um ambiente de medo, de um ambiente de incredulidade, de um ambiente que impossibilitava a manifestação da sua glória. Então, irmãos, para que essas pessoas elas pudessem ser curadas, veja o que diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 8. Marcos 8, 22 e 23. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Perceba que a palavra aqui nos mostra que antes mesmo de Jesus operar qualquer milagre na vida desse homem, Jesus o tira do ambiente do medo, Jesus o tira do ambiente da incredulidade, Jesus o tira do ambiente das impossibilidades, do ambiente do receio, do ambiente do temor, do ambiente que de fato não era propício para que a glória de Deus ela se manifestasse na vida daquele homem. E é isso que o Senhor ele quer nos fazer entender nessa noite. Muitas vezes nós não estamos experimentando o milagre de Deus na nossa vida, nós não estamos experimentando as realidades espirituais, sabe, avassalando assim as realidades naturais, porque nós estamos envolvidos por um ambiente que não favorece o milagre. E a Bíblia diz então que Jesus toma aquele cego pela mão e tira ele daquele lugar. Talvez o Senhor esteja dizendo para alguém aqui nessa noite: olha, chegou o tempo de você sair desse lugar onde você se encontra há tanto tempo, porque o Senhor ele quer operar na sua vida, o Senhor ele quer fazer na sua vida como ele fez na vida daquele cego, mas você precisa sair desse lugar. Você está me entendendo? Amém?
O Senhor, Ele quer operar, irmãos, Ele quer fazer milagres, mas os milagres, eles acontecem primeiro no plano espiritual e então alcançam-nos aqui nesse plano natural. Então o Senhor, Ele quer agir assim na nossa vida, mas é preciso haver uma movimentação. Jesus tira aquele homem do ambiente onde todos diziam assim: você nunca vai ser curado, isso nunca vai mudar na sua vida. Essa é uma realidade que é permanente. E Jesus tira aquele homem daquele lugar, e Jesus então faz algo na sua vida. Amém? Voltando para Gênesis 15, nós encontramos a primeira menção da palavra visão na Bíblia. A Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão numa visão. Você já parou para notar que às vezes nós estamos esperando que Deus apareça na nossa vida já com uma obra completa e extraordinária? Nós estamos esperando que Ele faça aquilo que é impossível ser feito. Mas perceba que a Bíblia diz que quando Ele chega a Abraão, Ele aparece numa visão. E numa visão Ele dá um relance do mundo espiritual. Visão aqui é semelhante a alguém abrir uma cortina, dar a você uma visão de uma realidade que é interior e depois fecha a cortina novamente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: toda fé começa com uma visão. Amados irmãos, você precisa ver o que Deus vê no mundo espiritual. Você precisa começar a olhar com as lentes do Senhor, com os olhos do Senhor. Você precisa ver como Deus vê no mundo espiritual, e depois a sua fé se elevará acima das circunstâncias. Deus aparece a Abraão numa visão. Deus atraiu Abraão para fora da sua tenda. Você percebe mais uma vez a movimentação. Abraão estava dentro da sua tenda e o Senhor disse: Abraão, vem para fora. E ali ele dá uma visão, ele começa a contemplar o céu noturno. E é interessante porque quando nós falamos de visão, muitas vezes nós queremos ver algo extraordinário, algo que, sabe, não é comum. Mas perceba, Deus, Ele vai se revelando naquilo que nós já conhecemos, irmãos. O Senhor, Ele é um Deus simples, e que na sua simplicidade Ele vai revelando o seu coração para nós. E Ele mostra o céu para Abraão, e ali Ele falou-lhe numa visão maior do que aquilo que Abraão poderia imaginar. E Abraão vem nos ensinar algo, que muitos de nós temos uma mentalidade de tenda. O que é uma mentalidade de tenda? É uma mentalidade ou uma visão limitada, natural e restrita. Tudo que nós vemos é a nossa tenda. Nós não conseguimos vislumbrar nada mais além do que aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. E é por isso que o Senhor chama Abraão e diz: vem para fora. O Senhor está nos ensinando aqui que mais visão, mais movimento. Quanto mais você vê, mais você poderá ir além. Quanto mais você vê, quanto mais você perceber aquilo que Deus está lhe mostrando, mais você poderá ir além. Então, o tamanho da sua visão determina a medida da sua fé. Então, muitas vezes a nossa fé, ela é limitada, ela é uma fé pequena, ela é uma fé que não pode ver o milagre de Deus, o extraordinário de Deus acontecer, porque simplesmente nós estamos olhando ao nosso redor, quando nós deveríamos ter os nossos olhos voltados para uma realidade que é espiritual. Porque nessa realidade que é natural, muitas vezes tudo que nós veremos são circunstâncias que nos são contrárias. Então, como Abraão, nós precisamos sair da nossa tenda, amém? E é preciso olhar para o alto. Foi assim como Abraão ele fez, e ver que ainda
e ver aquilo que ainda não existia na esfera natural. Qual era a questão de Abrão? Abrão era alguém que estava só e que não podia gerar filhos, e o Senhor lhe prometeu que lhe daria uma grande descendência, uma numerosa descendência. E então o Senhor lhe mostra as estrelas no céu e declara: a tua descendência será como essas estrelas no céu. Então você precisa sair dessa tenda, você precisa sair desse ambiente, você precisa sair daquilo que te clausura, daquilo que te impede de ver o todo que o Senhor tem preparado para você, para que você possa contemplar aquilo que Ele tem para a sua vida. Diga amém. Então, quando você vê o que Deus vê, a sua fé é aumentada. Ao passo que quando você somente enxerga aquilo que você propriamente vê, a sua fé também pode ser diminuída. Nós precisamos pedir ao Senhor para nos mostrar a sua visão, a visão que Ele tem para o nosso futuro. Porque talvez a visão que você possa estar tendo hoje acerca do seu futuro seja a pior possível. Talvez a visão que você possa estar tendo hoje seja a mais trágica possível. Mas se você conseguir ver aquilo que Deus enxerga a seu respeito, há uma recompensa, há uma bênção sem medida. Você pode dizer amém? Mas é preciso sair da tenda. É preciso ver com os olhos de Deus. Então fé e visão andam lado a lado, amém? Observe comigo agora o verso número 6 de Gênesis 15. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído ou imputado para a justiça. A Bíblia diz que Abrão, ele creu no Senhor, amém? Essa expressão fala de um estado de ser, irmãos. Essa expressão fala de uma postura relaxada e de descanso. É interessante porque ele não está lutando, ele não está se esforçando, mas ele está descansando. Ele está dizendo: Senhor, eu creio, eu descanso na tua palavra, eu descanso naquilo que os teus olhos me fazem ver, eu confio e portanto eu descanso. Então é assim que Abrão ele se coloca diante do Senhor. No Salmo 131, Davi disse assim: olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Você já parou para notar que às vezes a nossa alma está gritando, a nossa alma está aflita, desesperada? E numa circunstância assim, Davi disse assim: olha, eu fiz calar a minha alma. Aquieta-te, ó minha alma, disse Davi. Por que ele fez assim? Ele disse assim: olha, porque eu confiei na palavra do Senhor. Assim como uma criança que acabou de ser amamentada nos braços da sua mãe, é aquele que confia e descansa nas promessas do Senhor. Então você precisa entender que fé é visão, mas fé também é confiança. Abraão aceitou a visão de milhares de filhos e ele simplesmente disse amém. Amados, muitas vezes nós questionamos muito: como será? Quando será? Como vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que é possível? Eu não consigo imaginar. E a Bíblia diz que quando o Senhor mostra a Abraão as estrelas, e ele disse: olha, assim será a tua descendência, ele simplesmente creu. Então Abraão nos ensina uma verdade acerca da fé. Eu queria que você aprendesse isso comigo hoje. Diga comigo, diga: a fé tem mais a ver com receber do que fazer. Nós precisamos entender isso, porque às vezes nós achamos que a fé é aquilo que nós vamos fazer para receber.
Quando na realidade Abraão nos ensina que não, ele nos ensina que a fé, ela é você receber aquilo que já foi feito. Porque foi isso que o Senhor disse. Ele disse assim: olha, assim será a tua descendência, e ele creu. Lá em Hebreus 4:3 a Bíblia diz assim: olha, nós porém que cremos, entramos no descanso. O Senhor está dizendo para você: olha, creia e descanse. Muitas vezes nós não descansamos, irmãos. Muitas vezes nós estamos aflitos, apavorados, amedrontados, porque nós não estamos crendo, porque nós não estamos conseguindo ter a visão da realidade. E a realidade, ela é espiritual, ela não é natural. Mas aí a palavra está dizendo assim: olha, quando cremos, descansamos. Quando cremos, o nosso coração se aquieta. Quando cremos, nós ficamos como uma criança que acabou de mamar no braço da sua mãe. Jesus disse para Bartimeu: recupere a tua vista. A fé tem a ver com a capacidade de receber. Presta atenção nisso. O que foi que Bartimeu fez para ver de novo? Nada. Ele simplesmente recebeu, irmãos. E essa é a grande questão das nossas vidas. Nós não estamos prontos para receber. Nós achamos que nós temos que pagar penitências, nós achamos que nós temos que fazer algo para que então nós possamos ter o retorno. E a Bíblia diz assim: olha, você precisa entender que quando você se aproxima de Deus, simplesmente creia que Ele existe e que Ele é um recompensador daqueles que se aproximam dEle. Nós não temos que fazer, mas nós temos que simplesmente receber. E o Senhor disse para Bartimeu: recupera a tua visão, receba a tua vista. E ele então recebeu, e ele então pôde ver. Amém? O Senhor está nos ensinando nessa noite que nós precisamos ter um coração aberto, pronto para receber de Deus aquilo que Ele tem a derramar sobre as nossas vidas. Ah, pastor, mas eu não sou merecedor. Mas não tem a ver com merecimento. Isso é graça, irmãos. É graça de Deus. Nenhum de nós merecemos absolutamente nada, mas pela sua graça Ele nos tem alcançado, Ele nos tem tocado. Então Ele disse para Bartimeu: recupera a tua vista. E ele recebeu. E essa é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. Diga amém. A razão pela qual não temos descanso ou paz é porque nos falta confiança em Deus de que Ele fará. Fé é confiar. Você precisa crer. Você precisa confiar. Abraão creu. Da promessa de que ele seria pai de uma numerosa multidão, até nasceu o menino Isaac, foram 25 anos. Pastor, então quer dizer que eu vou ter que esperar esse tempo todo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: em todo esse período, a fé de Abraão só crescia. A fé de Abraão só aumentava. A cada dia ele via segundo a visão do Senhor. Mas você pode dizer assim: pastor, por que comigo não é assim? Porque quando as coisas começam a demorar, eu tento a desistir. É ou não é assim que acontece? Muitas vezes alguns até se revoltam, né? Alguns até chamam isso de a revolta da fé, não é, pastor? Agora eu não quero mais saber, Deus não vai fazer, Ele falou, mas não vai cumprir. Sabe por quê? Muitas vezes a nossa fé, quando deveria ser aumentada, ela diminui. Porque as palavras, segundo o apóstolo Tiago, são lemes poderosas que guiam a nossa vida. Provérbios 18:21 diz assim: olha, a vida e a morte estão no poder da língua. Entenda, as suas palavras devem estar de acordo com a visão que Deus lhe deu. Eu não sei se você está me compreendendo. Deus te dá uma visão, mas muitas vezes você se movimenta pelas circunstâncias. É ou não é assim que acontece? Então, quando a circunstância ela é contrária àquilo que Deus te mostrou, você se desespera.
Você simplesmente quer abandonar tudo. Mas você precisa entender que a tua movimentação, ela precisa ser celeste. Você não é guiado por circunstâncias, você não é guiado por vista, mas você é guiado por uma palavra que é a palavra de Deus, amém? Então, as tuas palavras, as palavras que você professa, elas precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Porque diz a palavra em Provérbios 18:21, a vida e a morte estão no poder da língua. Você pode negar a sua visão com palavras de medo. Você pode negar a sua visão com conflitos. Você pode negar a sua visão com incredulidade. Você pode negar a sua visão com conjecturas. Você quer um conselho? Simplesmente creia. E que a tua palavra ela esteja alinhada com a palavra ou com a visão que Deus te deu. Quando Deus disse para Abraão, você vai ser pai de uma numerosa multidão, ele creu, e então toda a sua palavra agora ela condizia nessa realidade. E preste atenção, muitas vezes quando nós alcançamos aquilo que nos foi prometido, nós temos uma tendência a esmorecer. A Bíblia diz que Isaac já havia nascido, e agora o Senhor disse, me oferece Isaac em sacrifício. E eu acho fantástica a expressão bíblica quando diz que quando ele vai subir do monte, ele diz para os seus servos, vocês fiquem aqui, e eu e o menino nós vamos adorar, e depois nós voltaremos. Mas Deus não disse que o menino deveria ser sacrificado, sim ou não? Sim. Mas por que Abraão está dizendo nós voltaremos? Porque ele tinha uma palavra. Deus lhe deu uma visão. Deus lhe disse, você vai ser pai de uma numerosa multidão. E ele então creu na palavra do Senhor. Ah, mas a circunstância ali era contrária. Mas ele não era guiado pela circunstância. Ele era guiado pela palavra, a palavra de Deus. E em Hebreus a palavra vai dizer que Abraão ele creu no seu coração que ainda que ele tivesse sacrificado o seu filho, o Senhor era poderoso para fazê-lo ressuscitar e trazê-lo de volta à vida, amém? Abraão simplesmente creu, irmãos. E é isso que eu e você precisamos aprender a crer, e as nossas palavras elas precisam andar na direção daquilo que o Senhor nos tem mostrado. Jesus ligou a sua fé às suas palavras. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês dirão a esse monte, lança-te no mar, e assim será. Então aquilo que você crê precisa estar alinhado com as suas palavras. Diga comigo, palavra tem poder. Há um exemplo nas Escrituras acerca do poder da palavra que fala por si mesmo. Você não precisa abrir, mas está lá em Números 13. A palavra diz assim, olha, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E Deus disse àqueles 10 espias que haviam influenciado negativamente o povo, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Você está percebendo isso? Como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, que palavras têm saído dos seus lábios? Porque assim diz o Senhor, irmãos, como falaste aos meus ouvidos, assim farei. A sua palavra, ela precisa estar alinhada com a visão que Deus te deu. Diga amém. Permaneça na linguagem da fé. Ah, mas é impossível. Ah, mas não tem como isso acontecer. Se Deus lhe mostrou, se Deus lhe fez ver, creia. Amém?
crescimento. A Bíblia diz que o crescimento ele vem de Deus. Deus quer que você cresça na sua caminhada com Ele, amém? Deus não nos fez, irmãos, para nós sermos estagnados. Você precisa progredir. Ele quer que você cresça. Ele quer que tudo que está ao seu redor cresça juntamente com você. Ele deseja que a sua célula cresça. Ele deseja que você cresça. Ele deseja que a sua igreja cresça. Ele quer manifestar a sua glória, irmãos, em toda a terra, amém? Então olha, a fé, ela cresce. A fé, ela começa com uma visão. Tudo começa quando Deus nos mostra algo. Deus nos faz ver. Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver. E agora, depois que nós estamos vendo, o que é que nós devemos fazer? Agora que as tuas palavras alimentem a tua visão. Você precisa falar concernente àquilo que Deus te mostrou. Ah, mas está difícil, está quase impossível. Que as tuas palavras permaneçam na visão que Deus te deu. E qual é o resultado de tudo isso? Crescimento. Amém? Crescimento, quando você crê, você cresce. O segredo do crescimento é: receba a visão, creia nela, declare-a e desfrute. Amém? Então diga isso comigo, diga assim: receba a visão. Olha para esse crente que está aí do teu lado, aponta um dedo de profeta para ele e diga assim: receba a visão, creia nela, declare-a e desfrute-a. Amém? É um processo, irmãos. Então Deus vai te mostrar, você precisa crer, e então você vai declarar com a sua voz, e então você vai experimentar aquilo que Deus tem declarado sobre a sua vida. Amém? Libere a sua fé para o crescimento, colheita e o aumento. Libera, você precisa liberar. Você precisa crer naquilo que Deus já colocou dentro de você. A estratégia agressiva de Satanás é prender milhões na sua teia maligna. Precisamos ser igualmente agressivos com a nossa fé. Você está me entendendo? O diabo com a agressividade quer te parar. E nós com agressividade temos que passar por cima. Amém? Nós precisamos responder à altura. O Senhor não te fez ver, Ele não te fez contemplar, simplesmente para que você ficasse contemplando. Mas Ele quer que você experimente. A Bíblia diz em Hebreus 11:33 que pela fé os santos da antiguidade conquistaram reinos. Foi pela fé, irmãos. É pela fé. Não vai ser pela tua força, não vai ser pelo teu braço, mas é pela fé. Então eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu creio que essa palavra é de Deus para a sua vida. Amém? Levante-se em fé e conquiste. Você está me entendendo? Levante-se em fé e conquiste. Fique de pé em nome de Jesus. Tudo começa com um posicionamento. Levante-se em fé e conquiste.